Olá, bom dia a todos. É um prazer receber todos vocês aqui no nosso perfil no Instagram do Cruzado Advogados. É um prazer receber todos os colegas advogados, todos aqueles que militam na área do direito e que agora a gente passa por um momento tão complicado, né? Um momento tão difícil que é essa discussão a respeito de como vai ficar a situação do mundo, como vai ficar os nossos contratos, como nós vamos ficar daqui para frente. Então, de verdade, é um prazer receber a todos vocês para a gente poder começar a discutir a respeito dos contratos em tempos de pandemia. E hoje, de uma forma muito especial, receber conosco o desembargador Carlos Alberto França, que tem um cabedal de informações para poder passar para a gente, um desembargador muito importante aqui no nosso tribunal, a quem eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Bom dia, desembargador, bom dia por ter aceito o nosso convite, de participar conosco nesse momento tão difícil para todos nós, né? O senhor que preside, inclusive, a comissão do coronavírus no nosso tribunal, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É um prazer para todos nós lhe receber, e o senhor que sempre solícito com todo mundo, ontem participou de uma live também com a OAB, para poder discutir esse momento que a gente está vivendo, e hoje se colocou à disposição, e eu agradeço muito ao senhor por essa abertura de estar conosco, com todos os colegas de várias partes do Estado, inclusive de outros estados, discutindo esse tema tão importante. Então, desembargador, é com o senhor, a gente aqui só está mesmo para poder lhe agradecer e fazer o chamado dos colegas. Muito obrigado, né, para falar, e o senhor vai poder falar muito sobre essa questão dos contratos e a aplicação disso no dia a dia, dos juízes, dos advogados, dos desembargadores, de toda a humanidade, né, que vai passar por esse momento. Bom dia, desembargador. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia, advocacia que está assistindo, os advogados, os operadores do direito, como todos, os estudantes. É uma satisfação, doutor Diogo, debater um tema tão importante que vai nos atingir, né, atingir a todos nós, operadores do direito ou não, com vocês, com a advocacia. E nós, do Poder Judiciário, nós temos que estar abertos a essa participação, a esse debate, debatendo teses, né, que amanhã, certamente, em cada caso concreto, o Judiciário terá que se debruçar e definir. E, na verdade, doutor Diogo, nós estamos atravessando um momento, né, sem precedentes, né, na nossa geração, na geração anterior. Ninguém imaginava, né, que fôssemos enfrentar esse quadro. Essa pandemia, desde 11 de março, né, que a OMS declarou que era uma pandemia, ou seja, atinge todo mundo, ela traz consequências em vários setores da sociedade e certamente na área contratual também. E isso repercutirá na atuação dos profissionais profissionais do direito que lidam nesta área, tanto a advocacia como a magistratura. Essas categorias terão que enfrentar o tema, né? E certamente, doutor Diogo, é um tema que ele já começou a ser debatido e depois que passar essa pandemia, que nós torcemos que passe logo, que os efeitos que já estão aparecendo, eles surgirão com muito mais força por um determinado tempo, né? E o judiciário certamente será chamado a resolver demandas nesse sentido. É interessante, doutor Diogo, essa questão da teoria da imprevisão, ela desde a época do rei Hammurabi, né, do Código Hammurabi, 3.000 anos, já se falava nessa possibilidade de discussão sobre o cumprimento de contrato se um fato anormal acontecer. Na época se falava em plantação. Se acontecesse uma tempestade e perdesse essa plantação contratada para entrega,
o cultivador, o agricultor estaria livre desse compromisso, porque fugiu das forças dele, fugiu da capacidade dele evitar, né, esse evento imprevisível. E depois, também, teve um período da força obrigatória dos contratos, né, bem rígido mesmo, essa necessidade do cumprimento, da não intervenção estatal nesses contratos. E pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra, essa possibilidade de revisão contratual decorrente previsível, que poderia causar alteração na situação, nas circunstâncias fáticas da época da contratação, e que se presumia que iriam estar em idêntica situação na época do cumprimento da avença, em decorrência desses eventos, no caso das guerras, foi, então, aplicada essa teoria da imprevisão em inúmeros contratos. E, mais recentemente, o nosso Código de 2002, o Código Civil, trouxe claramente essa possibilidade. Então, doutor Diogo, nós teremos um campo vasto aí para debate nesta área do contratual e os efeitos da pandemia, né? E aí nós vamos... Desembargador, o senhor... Pois não. O senhor acha que a pandemia, ela já pode hoje a gente classificar ela como um evento que vai ensejar, podemos chamar assim, de força maior ou um caso fortuito? A gente já tem essa configuração de forma clara. É interessante, doutor Diogo, nós temos visto que inovações legislativas já estão acontecendo no país em decorrência dessa pandemia. Temos orçamento de guerra sendo analisado. Salvo engano, já foi até aprovado pelo Congresso. O próprio nome já fala, né, orçamento de guerra. Temos um projeto que já foi aprovado pelo Senado e agora foi para a Câmara, também tratando, nesse projeto especificamente, da possibilidade de alteração contratual em decorrência dos efeitos da pandemia. Tem um capítulo nesse projeto que trata especificamente dessa possibilidade em decorrência do Covid, das consequências do Covid-19 na economia. Então, hoje, é até interessante notar que nesse projeto em andamento em Brasília, embora reconheça as graves consequências do momento, as graves consequências advindas da pandemia, eles ressalvam algumas áreas do alcance daquela iniciativa legislativa, como a área cambial, entendendo também previsão que a inflação, se acontecer a inflação, não pode ser considerado para alteração contratual. Então tem até uma discussão se isso não seria não está tendo aí uma incoerência, né? Se ao mesmo tempo que entende que os efeitos da pandemia são enormes para todos os setores, ressalva alguns setores, né? E o judiciário, nesse ponto, ele tem decisões já de algum tempo, entendendo que para a caracterização e aplicação da teoria da imprevisão, há necessidade de ser um fato imprevisível, extraordinário, com efeitos drásticos e que coloca uma das partes contratantes em situação mais prejudicial, de desequilíbrio entre as partes. Então, nesse caso da pandemia do Covid-19, recentemente, agora nesse mês, teve uma decisão do Tribunal de São Paulo, uma das câmaras de direito privado daquele tribunal,
em sede de agravo de instrumento, de tutela de urgência, que foi negada pelo juízo de primeiro grau, onde o desembargador entendeu que, em decorrência dos efeitos nefastos da pandemia na economia, aquele contrato teria que ser alterado. Qual que era o contrato, doutor Diogo? Eram duas sócias numa empresa da área de alimentos. Uma sócia adquiriu da outra a sua participação societária, suas cotas, e ficou para o pagamento em diversas parcelas da área alimentícia. Ela comprou agora, recentemente, a parte da sócia no negócio. E como pagar essas parcelas se o comércio dela foi fechado por um ato governamental? Né, o fato do príncipe, né, no caso aí, a força do Estado. Esse comércio não daria renda para essa compradora das cotas. Como que ela iria pagar? Então, o que o desembargador entendeu? Falou, olha, esse contrato tem que ser alterado, mas nós vamos parcelar em 10 vezes, salvo engano, 10 vezes, as parcelas com vencimento nesse período da pandemia, de alguns meses, de março a junho, salvo engano, a decisão dele, inicialmente, né? Então, ou seja, o judiciário, nesse caso, já entendeu que o efeito drástico, imprevisível, advindo desta pandemia, atingiu diretamente a capacidade da contratante de honrar o compromisso. Ela pode ser punida por isso, doutor Diogo? Quer dizer, o judiciário está entendendo que não. E realmente, esta teoria busca isso. Não a rescisão contratual, porque nós temos que buscar sempre a preservação dos contratos. Preservação dos contratos. E, nesse caso, o doutor relator entendeu que a preservação do contrato autorizava, ou melhor, dependia desse alongamento de prazo para o pagamento dessas parcelas. Então, a tendência, no meu ponto de vista, é que teremos inúmeros envolvendo esta discussão da aplicação da teoria da imprevisão. Logicamente, doutor Diogo, a gente espera, primeiro, que as partes dialoguem. Primeiramente, as partes têm que dialogar, buscar um entendimento, porque o impacto desta crise é direto na economia, em todos os setores da economia. Então, dialogando para buscar o melhor. Qual que é o melhor? A preservação do contrato, talvez com outros alterações de algumas cláusulas, com base nesse outro momento que nós estamos vivendo. Se não conseguir essa solução, procurar um advogado, procurar os advogados. E os advogados, eu acredito, que tem que ter também essa atuação primeira, visando resolver a questão amigavelmente e de comum acordo entre as partes, para preservar o contrato, buscando sempre a preservação do contrato. E se não conseguir, aí sim o judiciário estará à disposição para decidir a questão. Tentar uma composição, no próprio judiciário hoje, né, o novo CPC, a primeira coisa é tentar uma composição entre as partes para tentar preservar o contrato. Agora, pode ter alguma situação, Diogo, que esse contrato ele seja impossível de ser preservado, que a saída em decorrência desses fatos gravíssimos advindo da pandemia seria a rescisão contratual. Então, nós estamos cientes que o judiciário certamente será muito demandado, principalmente naqueles casos que não conseguirem as partes resolver a questão amigavelmente. Desembargador, tem uma questão no projeto de lei, né, que está lá na Câmara, foi aprovado já pelo Senado,
e acho que daqui a pouco a gente vai fazer uma live a respeito do projeto de lei, que é também não permitir que fatos pretéritos, ou seja, fatos que ocorreram antes do início da pandemia, sirvam de justificativa para a rescisão do contrato, né? Uma coisa muito importante que o senhor está falando é o princípio da preservação do contrato. Esse eu acho que vai ser muito caro para todo mundo, mas também o judiciário, eu tenho certeza, vai evitar ao máximo que eventuais aventureiros que já não cumpririam normalmente o contrato venham se socorrer desse período de pandemia para justificar a inadimplência, né? Ah, sem dúvida, doutor Diogo. E aí entra a boa-fé contratual, né? Nós temos que analisar isso. Imagina, e essa aplicação da cláusula da imprevisão, ela pressupõe que não haja um descumprimento anterior ao fato extraordinário que modificou as circunstâncias para o cumprimento do contrato. Então, não é possível alguém, da mesma forma que não é possível alguém que já estava inadimplente, já estava em mora contratual, utilizar a pandemia para tentar melhorar a sua situação contratual. É claro que, de comum acordo, isso as partes têm liberdade, né, de diálogo. Agora, no judiciário, pela jurisprudência dos nossos tribunais, os fatos anteriores, ou inadimplência, ou falta contratual anterior ao evento imprevisível, extraordinário, essa situação não pode autorizar e aproveitar desse novo momento para buscar uma revisão contratual. Aí, da mesma forma, doutor Diogo, alguém que contrata hoje, no meio da pandemia, no curso da pandemia, não pode, a meu ver, amanhã alegar os efeitos dessa pandemia para buscar uma revisão contratual. Se já era sabido dele, já era previsível. É interessante que nesse ponto, doutor Diogo e operadores do direito que estão assistindo, nós tivemos uma época que o judiciário enfrentou muita questão da venda futura de soja com a ferrugem asiática e também com a alteração do dólar. Então, a pessoa vendia uma quantidade X de soja, recebia adiantado, o dólar lá embaixo, depois o dólar subia a cotação, e na hora da entrega dessa soja, o dólar estava em valor, em cotação maior. Ou então, na hora da entrega, houve uma perda, em decorrência da perda pela ferrugem asiática, não tinha a soja toda para integrar. E já recebeu, antecipado. O judiciário entendeu na época, tanto aqui em Goiás como no STJ, que esses fatos, eles eram previsíveis. Eles eram previsíveis. Ferrugem asiática, para quem lida com a soja, pode acontecer, não é novidade. Da mesma forma, a alteração da cotação do dólar, da moeda americana. Então, o STJ entendeu, olha, esse fato não é extraordinário, esse fato não é imprevisível, né? Da mesma forma, se na época contratada não aconteceu nenhum fato extraordinário, ou aconteceu apenas por dificuldades financeiras do contratante devedor, que tinha que prestar uma obrigação, ele agora não pode aproveitar esse momento de guerra, podemos dizer assim, porque na verdade nós até estava lendo um artigo que na verdade a Terceira Guerra Mundial, né, os efeitos da terceira na economia, para o efeito da economia, e também as vidas, né, que estão se perdendo, né? Quantas milhares de vidas que já se perderam. Então, nós temos que ter muita cautela, porque a boa-fé
a preservação dos contratos e a necessidade primeira de observar o contrato. Esse princípio continua prevalecendo, doutor Diogo. A necessidade da observância dos contratos. Agora, é possível? Não, não é possível nesse momento, em algumas áreas da economia, em decorrência do efeito nefasto dessa crise de saúde, né, de saúde sanitária. Então, aí sim, aí seria permitido essa discussão. Em cada caso, nós temos que deixar bem claro que não há revisão contratual por atacado. Né? Cada caso tem que ser examinado e verificados os impactos da crise sanitária nessa respectiva avança, doutor Diogo. Então, o senhor acha que nós vamos ter análises que não vai ter como ter uma receita de bolo pronta e acabada para tudo, né? Porque, olha bem, nós temos aí várias situações de contratos que vão ser de ramos que não foram tão atingidos. O setor farmacêutico, o setor hospitalar, ele não foi tão atingido monetariamente. Alguns setores, então vai ter que ter uma análise. Eu digo o seguinte, não dá para ter uma receita em que tudo vai ser julgado igual. Nós vamos ter que e esperar para uma análise pontual, momento a momento de cada uma das situações. E principalmente, né, doutor Diogo, tratando-se de contrato, cada avença, cada instrumento contratual, geralmente trata-se de algum ramo da economia, de negócios, com as suas peculiaridades, né, com as suas peculiaridades. Então, é difícil, nesses casos, ter até um repetitivo, por exemplo, uma repercussão geral, né, se chegar no Supremo, eventualmente, porque é muito particularizada cada transação, cada avença. Então, tem que ser analisado isso. O impacto da dificuldade econômica, do momento econômico, naquele instrumento firmado pelas partes. Porque, se nós generalizarmos, aí sim pode tratar iguais de forma diferenciada, né? Ou então trazer uma instabilidade no nosso meio socioeconômico. Uhum. E uma aí, outra questão que eu estava... Pois não, desembargador. Pois não. Pode seguir. E aí nós temos... Não, aí o que entra o judiciário é porque o judiciário não julga, nós todos do judiciário, nós não julgamos, embora nós tenhamos os meios eletrônicos que ajudam demais na produtividade, no aproveitamento de fundamentação, para ganharmos tempo, tanto o advogado usa como os magistrados, nós julgadores, naqueles casos que são muito assemelhados, nós também, logicamente, utilizamos as ferramentas eletrônicas, mas no caso de revisão contratual, temos que analisar caso a caso, especificamente, olhando as alegações da parte que vem ao judiciário, as teses da defesa, observando bem esse contraditório. Então, nós não temos não vamos fazer isso, o judiciário não faz isso, colocar todos como se fosse na vala comum e decidir de igual forma. Então, vamos examinar caso a caso. Aqui na live a gente está vendo algumas questões que estão sendo colocadas e ver como é amplo nessa discussão, que vai desde a discussão das mensalidades escolares até as recuperações judiciais, que é uma questão que foi colocada até pelo professor Flávio Bonaducci, que mandou uma mensagem aqui a respeito da opinião dele, que essa pandemia gerará impacto também até na revisão nas recuperações judiciais, dos planos das recuperações judiciais apresentadas. Porque muitas vezes as empresas em recuperação, com a pandemia, não vão dar conta de cumprir os planos aprovados. E eu acho que ele tem toda a razão nesse sentido, em dizer que também nessa questão vai ter que haver a necessidade de rediscussão a respeito dessa matéria
porque pode ser que uma empresa, de fato, não consiga mais cumprir o plano aprovado, né, Edmar? Nesses contratos, em relação às mensalidades escolares, eu estava assistindo um debate recentemente, um valor da mensalidade escolar, que nele estava incluído transporte, alimentação, o aluno passava o dia praticamente na escola, as atividades escolares, atividades esportivas na escola, que agora as escolas não estão tendo esse custo. Então, naturalmente, nessa discussão, o entendimento era que naturalmente teria que ter uma recomposição, uma rediscussão desse valor, primeiramente entre as partes, né? Porque a escola teria um valor X estabelecido pela mensalidade, contando com a prestação de todos aqueles serviços contratados. Então, certamente, se não resolver entre as partes, os pais e a direção da escola, pode ser também objeto de demandas a serem enfrentadas pelo judiciário. Nas recuperações judiciais, salvo engano, eu li alguma coisa que em Brasília está sendo discutido algum projeto de lei referente ao tema, para liberar as recuperandas de algum encargo, algum compromisso assumido nesse período, ou a suspensão de alguma obrigação, eu vi isso em algum local. Agora, certamente, doutor Diogo, será objeto de debate internamente na própria recuperação entre os gestores, o administrador judicial, os credores, né? Se foi se é uma empresa em recuperação, que a atividade dela ficou prejudicada, não pôde atuar, como que o soerguimento dessa empresa nesse período, as condições são as mesmas? Ela tem condição de buscar um respiro para poder continuar e buscar a preservação desta empresa com seus postos de serviços, com a sua recolhimento dos seus tributos? Então, é uma discussão que certamente ocorrerá, primeiramente no âmbito envolvendo a empresa e os seus credores. Depois, se eventualmente não conseguirem resolver por lá, o judiciário possivelmente vai ser acionado para essa discussão e essa deliberação sobre a matéria, porque as recuperandas, como participantes da economia, de vários setores da economia, certamente suportarão também os efeitos dessa crise, né, que nós estamos vivenciando. Então, na verdade, eu acho que inúmeros setores, né, vão debater esse tema, né, do cumprimento dos contratos em decorrência desta fase que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo. Quer dizer, que não é só no Brasil, que é mundial, né? O problema é mundial, né? Então, desde quando começou na China, que nós não tínhamos a dimensão que iria chegar essa crise, até algum tempo depois da finalização da pandemia, porque os efeitos na economia, eles se alongam no tempo. Não quer dizer que terminou a pandemia ou controlou a pandemia, as atividades econômicas voltaram à normalidade, automaticamente as empresas já terão condições, os contratantes, de dar efetividade, efetivo cumprimento aos contratos. Então, é um debate que vamos enfrentar. E são várias áreas, porque, por exemplo, além do caso fortuito da força maior, o senhor falou agora há pouco a respeito do fato do príncipe, porque você também tem mesmo a total impossibilidade, até porque o Estado te impede a produção em alguns momentos, né? Que é uma discussão também muito importante, que, por exemplo, a gente está tendo aqui no Estado várias demissões em hotéis, e os hotéis não podem funcionar.
Então, você começa a ter o questionamento a respeito desse contrato justamente pela impossibilidade de funcionamento, né? Aplicada pelo Estado, e não só pela, óbvio, como efeito da pandemia, mas não é por não nenhuma vontade das partes, e sim sobre a força do Estado também, né, Edmar? É interessante que em relação aos hotéis e pacotes de turismo, e em toda essa área, teve até uma medida provisória, né, observando, tentando amenizar a situação dessas empresas, determinando que a devolução do valor de uma reserva, do valor de uma passagem aérea, seja ao longo do tempo, até de 12, a devolução em 12 vezes, se não as primeiras opções, se não ocorrer a remarcação do pacote, a remarcação da reserva no hotel, nos hotéis. Então, o próprio governo preocupado com o setor, porque se for devolver tudo de uma vez, uma parcela única, quebra, aí arrebenta com o setor, mais ainda, né? Então, eu vejo assim que há essas consequências e decorrente da ação do Estado, do município. Quer dizer, o Estado e o município, né, ele tem, e como a União também, o Supremo já decidiu que é concorrente essa atuação, e esses entes da federação têm obrigação de tomar providências para preservar a vida. A necessidade, a ciência que tem que predominar. Isso o Supremo, o STJ, o Judiciário também nos estados, tem decidido nesse sentido. Olha, a ciência, os técnicos da área decidiram que, de acordo com a OMS, o melhor a fazer nessa linha, naquela linha, que se faça. Lógico que, em decorrência dessa atuação do Estado, a força poderosa do Estado advém consequências na área econômica para as empresas. As empresas não podem funcionar. A aviação, o transporte aéreo no Brasil, no mundo inteiro, né? Em Nova York, um aeroporto de Nova York, um dos mais movimentados do mundo. Esses dias eu estava lendo 4% o movimento que restou naquele aeroporto. Quer dizer, de 100%, 96% deixaram as aeronaves de aterrissarem naquele aeroporto, porque o movimento mundial na área da aviação praticamente foi extinto, né, extirpado nesse momento. Então, essas consequências de atos do governo, o governo no geral, quando eu digo do Estado, melhor dizendo, né, melhor que do governo, serão suportadas pelos contratantes, né? Aí vem o fato do príncipe, né? Decorrência dessa ação oficial, né? Dessa ação oficial. Então, interessante até, nesse lado aí também do setor público, né? Da relação também, que foge um pouco do fato do príncipe, mas consequências também desse fato. Algumas empresas procuraram o Poder Judiciário para postergar o recolhimento do imposto, do ICMS. E já foi noticiado, estou falando que é um fato público, a decisão é pública, a notícia foi dada nos jornais, que grupos de empresas, não só em Goiás, mas fora do estado também, estão procurando o judiciário alegando essa incapacidade de recolhimento dos tributos nesse momento. E apontando perda na arrecadação e decorrente desse fechamento, dessa redução da atividade econômica. Então, nesse caso específico de Goiás, foi decidido no sentido contrário à postulação liminar. Logicamente, o judiciário vai abrir o contraditório e depois fazer uma análise profunda no mérito para decidir. Então, teremos também esses questionamentos na relação cidadão, empresa,
com o setor público, decorrente também das consequências da pandemia, né? Então, vamos ver o que vai ser as definições do Poder Judiciário nessas questões também, doutor Diogo. Uma pergunta que sempre está tendo aqui, e eu tenho visto, é a respeito dos contratos de locação, né? Esses vão ser profundamente atingidos, né? O projeto de lei que foi aprovado no Senado, ele proíbe o despejo, né, até o final do ano. Eu acho que também vai ser uma situação bastante discutida nos contratos de locação, especialmente locação comercial, né, desembargador? Porque na locação comercial, várias empresas, como não estão podendo funcionar, também vão se socorrer muito, e aí eu acho que vai ter muita dificuldade de conciliação, né, a respeito desses valores. São interesses complicados, né? Essa questão da relação locatícia, ela é séria, e naquele projeto que foi mencionado aqui, que está no Senado, está na Câmara agora, aprovado pelo Senado, trata diretamente da questão. Inclusive, o projeto fala que pode suspender o pagamento de alguns meses nesse período e depois ser, ao longo do tempo, parceladamente pago esse débito locatício. Então, eu vejo assim, que é uma relação que pode realmente desaguar no judiciário, né, um número considerável, mas que nós torcemos, e que o ideal é o quê? Que as partes, locadora e locatária, que essas partes conversem, dialoguem e busquem a melhor saída. Por quê? O proprietário do imóvel precisa da renda para viver. É a renda que ele tem, o investimento que ele fez ao longo da vida. É justo que ele deixe de receber o aluguel, que alguém possa usufruir desse imóvel e não fazer a justa contraprestação, que é o aluguel? Aí, do outro lado, o inquilino, o locatário, vai dizer, olha, as minhas atividades da minha empresa não pôde funcionar por esse longo período. Eu vou pagar o mesmo valor? Então, aí, do aluguel, então aí que entra a necessidade do diálogo. Eu acho que tendo bom senso, uma boa conversa, para cada um ceder um pouco, porque numa crise dessa todos perdem. Todos perdem. O equilíbrio tem que ser buscado, tem que distribuir um pouco estas perdas entre as partes. Mas, como você falou, doutor Diogo, é uma relação que pode se tornar conflituosa nessa discussão. E aí nós teremos, né, tanto o judiciário estará aberto naquilo que não for resolvido entre as partes ou por outras formas de composição, e vamos arbitrar a questão. Será o nosso papel também, né? A gente lembra que essa parte da locação teve uma alteração que era o artigo 10 do projeto de lei, que tinha sido inicialmente retirado, mas na Câmara tem a tentativa de voltar. Então, essa questão de dispor, inclusive eu assisti uma live semana passada em que participou o professor Otávio, que é o redator intelectual, vamos dizer assim, do projeto, e o professor Salve Venosa, e eles discutiam a necessidade disso ficar um pouco mais claro, por isso que foi retirado e voltar isso na decisão. Agora tem uma pergunta aqui, desembargador, do professor Geo Walter Correia, a respeito da aplicação desses princípios nos contratos públicos. A gente está falando muito aqui na esfera privada, né? E nos contratos públicos? Ele pergunta se isso também teria aplicação nesses contratos de direito público. Doutor Diogo, o contratante com o setor público, o próprio Estado também, né, como contratante, poderão suportar os efeitos desta crise. Vamos considerar um exemplo. Alguém contrata com um município o asfaltamento de algumas ruas.
e não tem como impedido de chegar o produto para esse asfaltamento. Né? Como que vai cumprir o contrato no tempo avançado? Então, está aí. A pandemia pode atingir diretamente o cumprimento de um contrato firmado com o setor público. Ele poderá ser punido por isso, de acordo com o contrato, com as consequências do contrato? Foi culpa dele o descumprimento? O poder público, um determinado município que foi severamente atingido pelos efeitos da pandemia, que foi gravíssimo naquele determinado município, atrasa o pagamento de uma parcela de um certo contrato. Se ele comprovar que foi em decorrência do efeito dessa pandemia, ele suportará as consequências dessa mora contratual ou não? Então, eu vejo que ser plenamente possível essa discussão também envolvendo contratos públicos, né, contratos administrativos, nesse momento. E por essas mesmas consequências do Covid-19 nestas avanças também. Então, certamente chegará ao judiciário esta discussão, e falando em tese, é plenamente possível. Agora, como nós falamos que serve da mesma forma para os particulares, serve também para os contratos públicos, caso a caso, a exame individual. Não pode um gestor falar, não, é consequência da pandemia, não paguei e não posso pagar. Não é assim. E não pode também a empresa falar, eu deixei de cumprir por conta que eu estava impossibilitado de agir, por conta do fato do príncipe, por exemplo, de uma medida governamental. Então, tudo é questão de prova naquela individualidade contratual. E o judiciário certamente estará atento para aprofundar o exame e dar uma decisão buscando a melhor saída, a melhor definição. A gente tem tido aqui, desembargador, várias participações de colegas do senhor, de juízes e desembargadores aqui do tribunal, como, por exemplo, o doutor Diego Custódio, lá juiz da comarca de Morrinhos, que fala que realmente a conciliação e a mediação vai ser a melhor saída. E tem uma pergunta aqui, me permita só buscar, do colega doutor Luiz Antônio Lorena, que pergunta se o TJ promoverá o incentivo à mediação nesses casos, quando a gente tiver esses contratos. Antes, doutor Diogo, eu queria cumprimentar meus colegas, magistrados, tanto do tribunal, meus pares, como os colegas de primeiro grau, doutor Diego, né, que foi mencionado, lá de Morrinhos, né? Então, esse enfrentamento pelo tribunal e essa busca pela conciliação, ela é uma constante no Poder Judiciário, e até a orientação até do próprio CNJ e agora do próprio CPC. O CPC novo coloca como condição um dos primeiros atos no processo uma audiência de mediação, de conciliação. Então, no tribunal, da mesma forma, na fase recursal, o relator pode encaminhar. Quantas vezes nós já retiramos processos de pauta para encaminhar para o SEJUSC, que atua no segundo grau, e no primeiro grau, então, é uma constante. Nós temos inúmeros centros de conciliação vinculados ao Poder Judiciário, e nossos magistrados sempre também olham com muita atenção essa possibilidade, porque a conciliação, numa conciliação, encontra-se a saída, a resolução mais justa e mais aceitável pelas partes,
porque se não tiver conciliação, vem a mão forte do Estado juiz decidir. E o Estado juiz decidindo, nós, como magistrados, buscamos sempre acertar e fazer justiça, né? Dar a cada um o que é seu. Mas nem sempre o direito ele não é uma ciência, lógico, não é uma ciência exata. Então, o meu sentimento de justiça e interpretação da lei, certamente, a maioria das vezes, a parte que não consegue êxito, ela não se conforma. Fala, eu fui injustiçado pelo Poder Judiciário. Então, por isso que, e nessas situações de demanda envolvendo contratos, desentendimento contratual, esta composição, esta mediação será, essa tentativa, tenho certeza, será um ponto importante a ser observado pelo Poder Judiciário, doutor Diogo. Desembargador, é verdade. Eu acho que todos nós teremos muitos desafios daqui para frente, né? O equilíbrio vai ser muito importante em todos os casos, né? O equilíbrio nesse momento em que a gente se afasta do trabalho, né? Tenta trabalhar de casa e tal. E uma questão, desembargador, o tribunal volta os prazos a partir do dia 1º de maio? Já está definido isso ou ainda não? Eu queria saber também, doutor Diogo. Assim, porque vai ter que esperar o CNJ, né? Porque essa informação depende... Hoje nós temos uma resolução do CNJ que suspende os prazos até 30 de abril. Nos processos eletrônicos, eu penso que talvez possa ter um tratamento diferenciado. Tanto que nos atos primeiros aqui do tribunal sobre o funcionamento nesse período de plantão extraordinário, nesse período de pandemia, falava-se até 17 de março a 17 de abril. Depois veio o ato maior do CNJ, logicamente, a quem nós estamos vinculados administrativamente, e colocou de até 30 de abril. Então, certamente, o CNJ vai examinar e reexaminar a questão num sentido ou no outro, ou prosseguindo com a suspensão ou não. Eu, particularmente, e nós somos livres, né, nesse ponto, para externar nossa opinião, lógico, respeitando o CNJ, eu, particularmente, torço para que, em relação, pelo menos aos processos eletrônicos, os prazos voltem a correr, a tramitar normalmente a partir de 30 de abril. Uma outra questão que já também é muito importante é que é muito complicado, desembargador, achar que a gente vai voltar atrás em alguns pontos, né? Os tribunais estão se acostumando, a gente viu o Supremo fazendo sessão virtual essa semana, e eu acho que essa virtualização das sessões de julgamento, dos processos, é um caminho sem volta, mesmo depois da pandemia, né? Doutor Diogo, eu vejo assim que nós temos que tirar lições das crises, né? Nós temos que tirar aprendizado. E aquilo que funcionou durante um período de pandemia, quem sabe possa ser aproveitado para a frente. O home office hoje demonstrou, o Tribunal de Justiça de Goiás está entre os mais produtivos desse país. Nós temos números mostrando, e foi divulgado até na página do CNJ ontem, que essa produtividade de Goiás assim, teve um crescimento muito considerável nesse período. E isso em vários outros tribunais também tivemos esse crescimento. Por quê? Por que está rendendo mais em casa? Justifica um fórum ficar aberto o dia todo? Os servidores tendo que se deslocar de casa para o fórum, os magistrados? Justifica, não seria razoável que estabelecesse alguns dias ou horas por dias para, quando não tiver audiência, logicamente, para o magistrado ficar no fórum e permitir que ele fique no seu escritório, na sua casa, produzindo, assim como os servidores? O não utilizar, ter um uso melhor da informática, da eletrônica, para contato advogado, juiz. Então, são questões, doutor Diogo, que certamente pós-pandemia serão debatidas, e isso aí vai repercutir em quê também? Na economia.
O Estado, a crise é total nos estados, ou no Estado brasileiro. Então, teremos economia de água, de luz, gasto com energia, né? Então, pessoas nas ruas, não só no setor, no Poder Judiciário, mas em vários setores do serviço públicos e até da economia do país, de setores privados. Então, certamente, doutor Diogo, vamos debater e, quem sabe, eu torço que muitas coisas boas que foram dentro da pandemia, né, infelizmente, vidas estão sendo perdidas, mas coisas boas no sentido da atuação do Poder Judiciário, a quem nós pertencemos, possa ser aproveitado para o futuro, viu, doutor Diogo? Essa também é a opinião aqui do Dr. Clauber Abreu, juiz lá da 15ª Vara Civil aqui de Goiânia, que fala que os avanços tecnológicos que se demonstram úteis ao bom e ágil andamento dos processos nesse momento devem ser mantidos, mesmo após superado o momento de exceção. Acho que é a mesma opinião do senhor, né, desembargador? Ah, sim. O Dr. Clauber, um abraço a ele. Ele tem uma visão muito moderna sobre essa atuação e o uso da eletrônica, que é a visão da maioria absoluta dos magistrados do Estado de Goiás. Nós hoje, em decorrência dos números apresentados e da conscientização que a magistratura goiana hoje alcançou, nós temos a certeza que a informática, a eletrônica, são ferramentas aliadas e fundamentais para que o judiciário possa bem prestar o serviço com rapidez. Então, eu espero realmente que nós possamos aproveitar essas experiências, viu, doutor Diogo? E a advocacia também, né? A advocacia... Pois não, doutor Diogo. Pode falar. Não, é isso mesmo. Acho que a advocacia ela vai mudar também muito, porque nós, advogados, a gente vai mudar a forma que a gente trata, com canais abertos como a gente está tendo. Óbvio que ainda hoje você não consegue o despacho, algumas questões são mais complicadas, mas a rapidez, e ontem, conversando com o desembargador, tem uma Câmara do Tribunal que ela já baixou para menos de 500 processos o acervo, né? O desembargador França é diferente, porque o acervo dele é zero sempre, né? Ele zera toda semana, né? São poucos desembargadores que fazem isso, mas algumas câmaras têm aproveitado muito o home office para zerar a quantidade de processos. Isso é muito importante, né, desembargador? Sem dúvida. E talvez a gente não zera mais porque os prazos estão suspensos, né? Então, se os prazos voltarem, né? Sim, aí a produtividade ainda vai ser mais evidenciada nesse período, né, a elevação da produtividade. E o nosso tribunal, é um dos mais produtivos do país, né, em todas as câmaras, no geral, é um tribunal muito produtivo. E no primeiro grau também. Tanto o primeiro e o segundo grau são produtivos demais em Goiás. Estamos dando a nossa contribuição para a sociedade, que é nosso papel também. Nós não estamos fazendo nenhum favor, mas eu quero mostrar e ressaltar esse compromisso que nós temos, que o judiciário tem, numa boa prestação de serviço. E os advogados, logicamente, talvez na área penal, porque ainda não, os processos ainda não estão digitalizados, e a busca e a expectativa é que cheguemos a esse ponto, mas não é culpa do judiciário. O judiciário estaria prontinho para digitalizar e atuar em digitalização nos processos criminais. Mas o Estado, na sua estrutura, nesta área, tem dificuldades, porque aí teria que ter um funcionamento a contento da eletrônica, da informática, desde a delegacia. E todas as delegacias do Estado. Então, a gente sabe das limitações do Estado nessa área, mas nós esperamos, com o apoio do Tribunal, com o apoio do CNJ, conseguir que o Estado melhore, o Estado de Goiás melhore nessa área da digitalização e colocar os processos criminais também via eletrônica. Inclusive, ressaltando aqui que nas sessões criminais agora já aconteceram sessões pelo sistema eletrônico, sessões colegiadas presencial, né?
É. Mas ontem a primeira Câmara Criminal realizou a sessão virtual da primeira Câmara, foi transmitida pelo YouTube, né? Eu assisti um pedaço e foi muito interessante a sessão transmitida. Desembargador, eu queria, já encerrando, porque se daqui a pouco o Instagram derruba a gente por conta que ele tem um limite de 1 hora, eu queria muito agradecer ao senhor, de verdade, eu acho que foi muito esclarecedor, o senhor falando sobre todos esses temas, né, eu acho que contribuiu muito para todos que assistiram, a audiência enorme e muito qualificada. Agradecer todo mundo que está assistindo aí da sua casa, aos desembargadores, aos juízes, aos advogados, empresários, agentes políticos também que vejo que estão aqui participando dessa live. Muito obrigado, desembargador, pela disponibilidade do senhor, tá? Por estar conversando hoje conosco e por estar conversando com toda a classe. Eu vi já conversando com várias outras pessoas e muito obrigado por essa disponibilidade que o senhor está tendo com toda a comunidade, com toda a sociedade nesse momento, desembargador. Nós é que agradecemos, doutor Diogo, a oportunidade de conversar contigo, com a advocacia, com os colegas, e agradecer também a participação dos colegas magistrados de primeiro e de segundo grau, nossos servidores, todos os operadores do direito, e dizer, doutor Diogo, que o Poder Judiciário não faltará jamais com a sociedade goiana. Nós estaremos lá prontos, com muita responsabilidade, com muito compromisso, para enfrentar todas as demandas que possam chegar ao Judiciário. E estaremos firmes nesse propósito de fazer justiça, de distribuir a melhor justiça. E para isso contamos com a atuação importantíssima da advocacia, que pela Constituição é imprescindível, né, a distribuição da justiça, e dos servidores, e nós todos magistrados imbuídos desta vontade de trabalhar, vontade de fazer e distribuir a tão esperada justiça. Muito obrigado a todos, conte sempre comigo, e a advocacia tem todo o nosso apreço e nossa dedicação no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Obrigado a todos que nos assistem, a todos os colegas advogados. E eu estou vendo aqui que são muitos colegas advogados de várias partes do estado, do interior, muita gente aqui acompanhando com a gente, alguns servidores do tribunal. Muito obrigado a vocês também. E aí fica o nosso agradecimento especial, desembargador França, por esse trabalho, e em breve nós nos encontramos para uma próxima live. Gente, um abraço e até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.